Maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos, todos que estão aqui no culto presencial e aqueles que estão conosco no culto online, né? Glórias ao nome de Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. É o texto que teremos como base para a nossa meditação nessa manhã, né? Eu estou utilizando a Bíblia, alguns versículos, alguns textos, né, da Bíblia Almeida, século 21, também alguns da NVI, né? E também citarei alguns comentários, né, que foram extraídos dos comentários expositivos agnos do pastor Hernandes Dias Lopes. Aleluia. Você encontrou o texto? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que, humanamente, nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glórias a Jesus. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Amém? Eu estava meditando nesse texto ontem, aliás, sexta-feira, e a gente observa o esforço do apóstolo Paulo, mesmo diante das muitas limitações com relação à comunicação e distâncias, não é? O apóstolo, ele procurava acompanhar a maneira como as igrejas estavam se desenvolvendo, a maneira como as igrejas estavam colocando em prática a palavra de Deus. A gente sabe, Paulo não era a fonte do evangelho, mas aquele que proclamava a palavra de Deus e doutrinava as igrejas conforme os preceitos bíblicos, né? Nós sabemos que o evangelho não vem do homem, mas de Deus. Por isso, a sua origem não está na terra, mas no céu. O evangelho, igreja, é fruto da revelação divina. E a nossa responsabilidade é uma responsabilidade que assumimos diante do nosso Senhor, diante do nosso Redentor. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29 e 30, o Senhor fala algo muito especial. E apesar de ser uma responsabilidade nossa, isso não é um peso. Por quê? Porque nós não fazemos na nossa força, mas na força do Senhor. Porque não estaremos indo para o campo de batalha com a nossa força, mas na força, no poder e autoridade
que há no nome de Jesus. É por isso que aqui no texto de Mateus, no capítulo 11, versículos 29 e 30, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. Então é isso. É isso. É por isso, irmãos, que a presença do Espírito de Deus, o mover do Espírito, faz com que tenhamos alegria, paz, tranquilidade, certeza de levar essa palavra, não somente a palavra falada, mas através do nosso testemunho. Então nós somos convocados por Jesus Cristo para quê? Para uma vida de propósitos. Vê como ele começa o texto: tomai sobre vós o meu jugo. Aqui o jugo tem o significado de submissão, obediência. Ou você está debaixo do jugo de Cristo, ou debaixo do jugo do pecado. Não existe uma terceira opção. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Então, ou a pessoa está debaixo do jugo de Cristo, ou debaixo do jugo do pecado. Por mais que isso possa ser algo muito forte, a gente precisa ter essa consciência. E daí, irmãos, a nossa responsabilidade ainda de levar a palavra para que outras pessoas tenham a sua experiência com Cristo, deixem de viver debaixo do jugo do pecado e passem a viver debaixo do jugo de Cristo. Amém? Por quê? Porque o jugo de Cristo liberta. O jugo do pecado escraviza. O jugo de Cristo dá vida. O jugo do pecado mata. E é a morte eterna, que é a separação eterna do Criador. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Os chamamentos do mundo são muitos. São aprazíveis. Os olhos veem como aprazíveis. Mas o seu final é separação eterna do Criador. Agora, irmãos, observem que Jesus nos chama não apenas para a salvação, mas também para o discipulado. Amém? Jesus nos chama para a salvação e também para o discipulado. O que é discipulado? É a reunião dos discípulos de Jesus Cristo para aprenderem a palavra de Deus. Então, discipulado é o quê? É aprendizado. Por mais que você conheça da palavra, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem consciência de que não sabe nada, precisa aprender mais. A nossa dependência ao Espírito Santo, ela precisa ser contínua e crescente. Não é algo estagnado. Então nós temos que estar diante do Senhor, permitindo o seu agir e aceitando, eu tenho dito aos seus irmãos, aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Os ensinamentos de Cristo, podemos dizer que são prazerosos. Os seus caminhos são retos. O caminho que Jesus deseja que os seus discípulos sigam, qual é? A sua própria vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz também:
aprendei de mim. Aqui no texto de Mateus que nós lemos há pouco. Aprendei de mim. Aleluia. E o texto ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Então, a instrução, ela vem de quem? Ela vem diretamente de Cristo. A instrução vem diretamente de Cristo. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Irmãos, as Sagradas Escrituras nos mostram que Jesus liberta, não condena. Aí a gente tem aquele exemplo, aquele acontecimento que todo mundo conhece, né? Levaram uma mulher adúltera à presença do Senhor e disseram: Senhor, essa mulher foi flagrada em adultério. O que é que a lei de Moisés dizia? Que o casal, os dois, seriam o quê? Apedrejados. Mas só levaram a mulher. Uma armadilha para Jesus. Aí se Jesus dissesse: não, vamos cumprir a lei, vamos apedrejar, onde é que está o amor que o Senhor tanto fala? Se o Senhor dissesse: não vamos apedrejar, onde é que está a lei de Moisés que o Senhor disse que é para cumprir? Aí nós sabemos, aqueles homens, eles tinham preparado aquela cilada, e eles fizeram o quê? Eles liberaram o homem que estava com aquela mulher. Então todos estavam o quê? Em pecado, não somente porque eram pecadores, que todos nós somos pecadores, mas porque também tinham feito aquela preparação, aquela armadilha. Aí a palavra de Jesus: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele estava abaixado, escrevendo na areia. Depois ele levanta os olhos: mulher, onde estão os teus acusadores? Agora a palavra que ele dá para ela, né? Agora vai e não peques mais. Ele diz: filha, eu também não te condeno. Eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Então Jesus, ele não condena. Jesus perdoa. Jesus não esmaga, mas ele alivia. Jesus restaura o caído, levanta o abatido e põe de pé o prostrado. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. A sua palavra é poderosa. Em Cristo Jesus nos tornamos habitação, templo do Espírito de Deus. Então Ele está conosco em todos os momentos. Todos, todos, todos. Nos bons, nos difíceis. Então esse Senhor maravilhoso, que nos amou de uma maneira tal, que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para vir o mundo com um propósito determinado: buscar e salvar o que se havia perdido. Ali no Calvário, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nossas iniquidades, nossos pecados. E Ele entrega a sua vida. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então Ele deu, Ele toma de volta. E Ele ressuscitou ao terceiro dia com as chaves da morte e do inferno. Morte e inferno derrotados. O Senhor tem as chaves. Aleluia. Né? A gente não dá a chave de casa para todo mundo não, né? Ou não passa o segredo daquelas fechaduras que tem o segredo, né? Não passa para todo mundo não. Só para os de casa. Aqueles que podem entrar. Então você tem a chave, você tem o poder. Então é o mesmo Deus que ergueu Davi de seu adultério. É o mesmo Deus que levantou Pedro de sua negação. É o mesmo Deus que libertou Maria Madalena. É o mesmo Deus que deu salvação a Zaqueu, um cobrador de impostos desonesto. É o mesmo Deus que curou o cego de Jericó, ali através do seu filho.
é o mesmo que deu sentido de viver a mulher samaritana. É o mesmo Deus que tem nos mantido vivos. Estamos no mês de outubro, né? 10, né? Quanto é hoje do mês? 10. O Senhor nos manteve vivos. Uma vida vale muito mais do que todo ouro, toda prata existente no universo. E o Senhor tem nos dado o milagre da vida. Diante da pandemia, de toda essa pandemia, onde o mundo tem sido afetado. Irmãos, Jesus também pode fazer o mesmo com todos nós. Jesus pode fazer o mesmo com você. Jesus tem poder para restaurar. Jesus tem poder para fazer tudo novo. Ele tem poder para renovar. A determinação do nosso mestre é que sejamos enviados. O que significa isso? Ir de dentro para fora, com uma missão: proclamar que Jesus é o Cristo. Está lá em Atos, no capítulo 5, versículo 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Ao Senhor, e somente ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Agora, igreja, para proclamar, é necessário aprender e viver conforme os ensinamentos bíblicos. Porque não há resultado satisfatório em proclamar aquilo que não é conhecido. Há uma história até antiga. O homem queria ir a um determinado lugar, era um lugar distante, não existia mapa, apenas algumas pessoas conheciam. Ele chega numa aldeia muito distante, ele procura alguém que soubesse o caminho. Aparece uma pessoa e diz: olha, eu sei, mas você já esteve lá? Disse: não. Você já esteve nesse caminho? Não, mas me disseram. Ele vai procurando. Aí ele encontra um homem, diz: eu conheço o caminho, eu já estive lá. Jesus é o caminho. Ele veio do Pai. Deus o Filho, diante do qual todas as coisas foram formadas, tudo foi feito por Ele, para Ele. Deixando toda a sua glória e majestade, veio ao mundo em forma de homem, para que pudéssemos ter a nossa vida transformada. Não é a igreja que transforma, é o Senhor. Então nosso coração precisa estar aberto. O Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. A igreja não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida. Nós precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar seriamente sobre isso. A igreja não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida. Nós estamos vivendo os últimos dias.
não temos a mínima ideia do que significam em termos de quantidade de tempo, porque os últimos dias começaram ali quando o Senhor estava ali no Calvário, sua ressurreição. Ali começaram os últimos dias. Mas diante de todas as profecias, diante do que a Bíblia nos mostra, nós percebemos claramente o Senhor nos falando, o Senhor nos mostrando que a segunda vinda de Cristo está muito próxima. E nós cremos que antes a igreja será arrebatada. Eu creio que não passaremos pela grande tribulação. Seremos arrebatados antes ou arrebatados da grande tribulação. Aí eu faço a seguinte pergunta: como igreja de Cristo, como discípulos de Cristo, como nós queremos viver esses últimos dias? Como nós imaginamos viver esses últimos dias? Ou como você deseja viver esses últimos dias? Eu estou certo, igreja, de que todos nós desejamos viver conectados com o Senhor. Hoje está meio barulhento, não está? Glória a Deus. O barulho das crianças não, é de criança mesmo. Criança não pode ficar como adulto. Mas como você quer viver os últimos dias? Então, viver conectados com Cristo, cumprindo a missão que nos foi concedida. O que é que está lá escrito lá em Joel? O meu povo tem perecido, né? Porque lhe falta o quê? O conhecimento. É terrível, porque na internet surge todo tipo de pregador, todo tipo de ensino. Coisas boas e coisas terríveis. Mas parece que alguns têm mais facilidade de gravar as coisas terríveis. Então tem que estar firme na palavra. Irmãos, olha, há necessidade de um acompanhamento mais eficiente. Há necessidade de que essa palavra seja ensinada, proclamada. A escola bíblica dominical é uma bênção tremenda e maravilhosa. Eu não posso abrir mão da escola bíblica dominical. Quando alguém vem falar comigo, às vezes quando vem alguém assim, pastor, eu queria fazer um curso teológico, tal, eu pergunto, quantos anos você tem como aluno da escola bíblica dominical? Sabe por quê, irmãos? Porque quando a pessoa vai fazer sem a base, é complicado, é terrível. Aqui nós estamos aprendendo, quando nos dividimos em classes, estamos aprendendo a oportunidade de ministrar a palavra. Mas nós podemos também fazer mais, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Está escrito em 1 de João, no capítulo 2, versículo 6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Outra coisa que eu tenho dito aos irmãos, fazer o autoexame, não somente no momento da ceia, no momento que antecede a ceia, mas todos os dias. Fixar o nosso olhar em Cristo, porque se você olhar para a esquerda ou para a direita, você vai perceber as falhas, os defeitos dos outros, e temos uma grande dificuldade de perceber os nossos. Então esse texto
aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, ele confirma o que dissemos há pouco. Cristo é o quê? Ele é o nosso mestre e o nosso exemplo. Amém? Então a nossa vida, ela deve produzir perfeitamente o caráter de Cristo. Aleluia! A palavra do crente deve ser o quê? Sim, sim. Não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Vou repetir. A nossa vida precisa produzir perfeitamente o caráter de Cristo. Ele andou o quê? Ele andou regido pela humildade. Se esvaziou de si mesmo. Ele andou em total submissão ao Pai. Foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Ele andou em amor. Ele nos dá o exemplo de tudo. Quando está claro quem somos em Cristo, firmados nele, os princípios bíblicos alinham, refinam e concedem poder em nossas vidas. A palavra nova é empoderar, né? Eu sou meio antigo, então eu fico meio, entendeu? Mas é poder. Eles não conseguem poder em nossa vida. Aí a gente vê o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só voltando em um parêntese. Eu não critico quem muda a linguagem não atualizada, não, entendeu, irmãos? É só uma. Você sabe que eu falo, às vezes eu falo, chega eu pá, puf, Jesus da glória. Mas sou eu, amém? Então, irmãos, poder para quê? Poder para pregar a palavra, poder para testemunhar, poder para viver conectados com o Pai eterno. Igreja, a ação missionária tem que ser primordial na igreja de Cristo. Sem dúvida alguma, o período de testemunho e missões deve anteceder a volta de Cristo, ou tem que anteceder a volta de Cristo. Mas eu vou perguntar outra vez, você responde na sua mente, no seu coração. Como você pretende viver esses últimos dias? O pessoal que está pensando em casar, fique tranquilo, eu creio que vai dar tempo. Não precisa antecipar, calma. Mas nós precisamos estar preparados. Porque é o toque da trombeta. Aqueles que estão com o Senhor ressurgirão primeiro, serão transformados, recebendo um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. E aqueles que estiverem vivos, nós que estivermos vivos, seremos imediatamente também transformados. E todo esse processo vai levar um piscar de olhos. O que foi que aconteceu? Aconteceu. Agora eu me lembrei vai fazer um ano, de um acidente que eu tive de carro. De repente apaguei. Pum. Quando abri os olhos, o carro já estava descendo a ribanceira. Aí ficou sustentado por uns galinhos pequenos, as plantinhas pequenas ali, aqueles caulezinhos pequenos. O
carro lá para virar, eu fui, abri a porta, empurrei com o pé, saltei, não tive nada. O carro não prestou para nada mais. Era um carro novo, foi perda total. Foi rápido. Não dá para você fazer nada. Não dá. Se a gente não estiver preparado, o que vai acontecer? Não vai dar tempo de você voltar e dizer, Senhor, me perdoa. Não dá tempo. Como igreja de Cristo, nós temos que ter um compromisso com Ele. Como igreja de Cristo, nós temos que saber que a nova criatura, ela tem um novo modo de viver. É uma nova vida, são novos pensamentos, novos projetos, novas palavras, consequentemente, novas atitudes. Você vai continuar estudando, como se a volta de Cristo fosse demorar pelo menos 100 anos. Você vai continuar trabalhando da mesma maneira. Mas você vai ter que estar preparado como se a volta dele fosse agora. Eu e você. Nós não sabemos. A trombeta pode tocar, ou a gente pode ser chamado assim. Eu me lembrei, me permita contar só mais uma experiência. Quando estava naquele avião indo para Brasília, passei mal, apagou tudo, de repente. Pá. Quando acordei, estava deitado no corredor, tinham 3 médicos, né? Nosso irmão Luiz Cláudio estava lá, doutor Luiz Cláudio, mais de 2 que eu não conhecia. Me tiraram dentro do avião numa maca, né, ali. Passado algum tempo, um mês ou mais ou menos, recebo um telefonema de um dos médicos. Ele diz assim: o senhor sabe que o senhor morreu? Eu digo, eu estou vivo. Mas eu, como médico, digo que o senhor morreu. Foi mesmo. Ele disse assim, ele não era evangélico, o homem lá de cima tem algum negócio com o senhor. Aí eu fui perguntar ao Luiz, que conversa é essa, Luiz? Esse pastor, foi verdade mesmo. Mas eu nunca iria dizer isso para o senhor. Rapaz, não tem problema. Agora eu me lembro que quando eu voltei, a primeira coisa que eu pensei, não foi em Damares, não foi nos filhos, não foi nos netos, não foi em vocês, foi em Jesus. Meus irmãos, quantos livramentos, quantas coisas o Senhor tem feito. Livramentos que muitas vezes não temos nem conhecimento. Como você pretende viver esses últimos dias? Eu pretendo viver na presença do Senhor. Eu pretendo viver conectado com Ele. Plenamente conscientizado de que não sei de nada e não posso absolutamente nada. Sabe, irmãos, nós podemos afirmar que em Cristo Jesus não seremos espalhados, mas seremos plantados e frutificaremos. De vez em quando meu pastor perguntava, esse ano quantas pessoas você ganhou para Cristo? Eu creio que você tenha ganho almas para Jesus, através do seu testemunho, através da palavra que você teve a oportunidade de dar. Mas nós precisamos estar verdadeiramente voltados para Ele. A verdadeira vida cristã possui sólidas bases de fé. A verdadeira vida cristã escolhe a santidade como estilo de vida. A verdadeira vida cristã faz com que a pessoa viva satisfeita em Jesus.
e para que ela viva da justiça e da fé no Deus eterno. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Texto da NVI. Meus irmãos, tem sido uma preocupação e um cuidado. Aqueles que chegam, eles precisam ser bem acolhidos. E nem sempre isso acontece. Nós temos trabalhos para crianças, adolescentes, jovens, adultos, casados, solteiros, separado, trabalho para homem, trabalho para mulher. Mas eu creio que nós podemos fazer mais como Igreja de Cristo. E precisamos fazer mais. E nós faremos. O que é necessário é que estejamos confiando no agir poderoso, eficiente do Espírito Santo de Deus. A nossa vida precisa ser entregue todos os dias, em todos os momentos. O nosso testemunho precisa ser testemunho de quem confia no Senhor, de quem espera no Senhor. Quem crê que apesar de tudo está acontecendo, nós não temos controle de nada. Nós não controlamos nada. Nem o almoço que vai ser daqui a pouco. Você pode ter deixado o almoço pronto. Agora Jesus, agora Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Não perdeu e não perderá, como Ele não perdeu o seu poder e a sua determinação de nos dar o melhor, de prover o melhor. Ele é aquele que sara o enfermo, que ressuscita, que transforma, que salva, que liberta. Enquanto tiver forças, enquanto puder, proclamarei essa palavra. De dia, de noite, de madrugada, seja como for. Agora Deus espera isso de mim e de você, porque nós somos discípulos de Cristo. Então, em Cristo, o Espírito Santo age em nós, dentro de nós e através de nós. E a fonte desse poder é o Espírito Santo. E esse poder é dado para a igreja, para que a igreja seja testemunha de Cristo até os confins da terra. Que estejamos dispostos a isso, que estejamos determinados a isso, que estejamos acordados, vigiando, orando, que estejamos atentos à palavra de Deus. Irmãos, há alguns anos a gente não pensava de ter esse negócio aqui, esse telão aqui. A tecnologia chegou. A gente não esperava em ter computador.
Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com computador no escritório em 1985. O computador na época não tinha memória. Eita, Jesus da glória. Aí tinha uns disquetes grandão assim, de 5 e 1/4, parece, né? Aquele bicho pretão mole. Aí trabalhava o dia todo, quando era aí botava com muito cuidado. Aí quando ia copiar tudinho, a energia fazia, perdia tudo. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Perdia tudo. Perdia tudo, tudo. Aí quando apareceu o computador que tem a memória, meu Deus, olha que negócio fantástico. Aí pronto, a gente já começou a trabalhar com mais tranquilidade, né? Aí tinha aquele outro, era outro disquetezinho pequeno, depois apareceu o pendrive. Hoje esse negócio aqui tem muito mais memória do que tinha lá no escritório alguns anos atrás. Sabe o que é que eu estou querendo dizer? Que a gente vai, muitas vezes, utilizando métodos, utilizando aquilo que a gente dispõe. Os irmãos que estão ainda sem poder sair de casa, estão recebendo a palavra através da internet. A gente liga aqui e fala com o outro lado do mundo sem nenhum problema. Que Deus abençoe. Sem dúvida nenhuma, Ele vai continuar abençoando a nossa vida, abençoando essa igreja. Que o resultado dessa igreja, tantas igrejas que já saíram daqui, é resultado unicamente daquilo que Deus tem feito neste lugar e continuará fazendo. Não existe e nunca existirá mérito de homem algum. É o Senhor. É por isso que nós declaramos sempre ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, todo elogio, todo aplauso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Vamos ficar de pé, igreja.